Olá, tem início agora o programa Boa Vontade Entrevista. Desde já, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A nossa convidada de hoje é a professora Mercedes Bustamante, do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. Conforme prometido, ela segue conosco aqui na Boa Vontade TV. Professora, em um determinado ponto da nossa conversa, a senhora falava sobre um potencial impressionante, podemos assim dizer, em nível de número de pessoas e todos os impactos que isso envolve, que podem ser afetadas por essa situação que nós vivemos no que se refere ao clima. Mais de 1,6 bilhões de pessoas, com o potencial de chegar a mais de 3 bilhões de pessoas. Para que a nossa audiência entenda, nós estamos falando aí de uma parcela quase metade da população mundial, que hoje está em 8 bilhões de pessoas. É uma situação extremamente grave, não é, professora? Eu acho que a gente precisa ter esse alerta bem claro, né? O que isso vai significar de pressão, né, para os governos e para o sistema de suporte a essas populações, né? E já esse número está realmente associado a essas regiões que a gente chama desses hotspots, né? Essas áreas muito críticas de vulnerabilidade, que tem essa convergência, né? Já são áreas que estão numa situação socioeconômica um pouco mais precária. Ou que estão numa situação de degradação ambiental e você tem menos proteção contra os impactos desses eventos climáticos extremos, né? E concentram um grande número de pessoas, né? Então, é importante que o mundo olhe isso, porque é um potencial muito grande de você ter pressões também sobre outras regiões que não estão sendo diretamente afetadas pelo impacto das migrações humanas, né? Então, hoje, uma discussão muito grande, quando a gente fala de segurança climática, é que como isso se relaciona com a segurança humana, ou seja, o quanto que a pressão sobre essas áreas vai implicar em deslocamentos de populações, fluxos migratórios, para onde essas populações vão, como é que elas serão recebidas, qual é a infraestrutura, qual é o apoio que você vai ter, e ao mesmo tempo a situação daquelas populações que não conseguem nem se deslocar para se proteger de uma situação mais crítica. Então, a gente viveu na última década a experiência do que significam grandes fluxos migratórios, né? Então, a gente viu, no caso aí, gerados por conflitos, como foi o conflito na Síria, mas que, de certa forma, começou com uma seca extrema, né, que gerou problemas sociais e desagou depois num conflito político, né. A gente viu uma crise migratória na questão da Ucrânia, né, quando um fluxo muito grande de pessoas se desloca para outros países, e como é que isso coloca em xeque a infraestrutura que a gente tem hoje. Sistema de saúde, né, você imagina isso acontecendo, como foi o caso, no meio de uma pandemia. Então, como é que você controla uma pandemia em que você teria que controlar o deslocamento das pessoas, as pessoas são obrigadas a se deslocar para se proteger? Então, é importante, novamente, a gente olhar essa convergência das crises, né? E uma das questões que eu acho que hoje são muito importantes, como é que a gente torna a nossa sociedade mais resiliente? Como é que a gente cria estruturas de apoio para lidar com essas crises múltiplas, né? O pessoal fala hoje que a gente está entrando nesse mundo que é de múltiplas crises. Então, não basta o que a gente já fazia, já não é suficiente, né? Professora, muitas vezes suscita-se o debate, principalmente potencializado pela internet, que permitiu que as pessoas tragam mais os seus pontos de vista, e claramente percebe-se que há, muitas vezes, uma determinada dúvida. Ela é recorrente. Por que um país do norte está preocupado com o que está acontecendo no Brasil? Ou por que a Europa está tentando se envolver em questões climáticas da Ásia? O que nós conversamos aqui, inclusive já falamos outras vezes, nós não podemos olhar o clima como uma cidade isolada, um estado ou um país isolado, porque o que acontece aqui ou acontece na Ásia impacta em todo o sistema de equilíbrio global, né? Exato. Esse o ponto central. A gente está falando de uma mudança climática que é global. Nenhuma parte do globo terrestre vai permanecer sem impactos. A gente estamos enfrentando essa crise, novamente, com pontos de partida diferentes. É como se você estivesse na tempestade, está todo mundo no mesmo barco, mas tem gente que está viajando na primeira classe, tem gente que está viajando lá no porão, né? Então, vai sentir essa tempestade de forma diferente, mas o barco é o mesmo para todo mundo, né? Então, a gente precisa se preocupar com a segurança desse barco no qual todos nós navegamos, que é o planeta, né? Os sistemas naturais, eles se acoplam a esses eventos, né? O problema é como é que os sistemas sociais
ou se acoplar a esses eventos, né? Como é que a gente vai reconstruir? Eu sempre cito, Alain, eu acho que a gente perde um pouco essa perspectiva, né? Mas esse período que a gente chama do Holoceno, né, na história geológica da Terra, os últimos 10 mil anos, que é o período de desenvolvimento da civilização humana, foi um período de extrema estabilidade climática. Então, quando a gente compara com o passado, então, a gente construiu tudo que a gente construiu em termos de civilização contando com um clima muito estável. E hoje a gente mexeu precisamente nessa variável que foi tão fundamental, né? Então, a gente está perdendo essa estabilidade climática. Então, quando a gente pensa em termos de relações internacionais, sim, isso vai começar a ser cada vez mais um ponto a ser discutido, porque o que acontece na Amazônia não fica só na Amazônia. O que acontece no Cerrado não fica só no Cerrado, começa a ter consequências globais, né? No que se refere a nível Brasil, com o meio ambiente, mas às vezes as pessoas têm essa preocupação represada, mas não sabem exatamente como direcionar. Como que as pessoas podem se engajar cada vez mais? E nós vemos mobilização, as mídias sociais permitem isso muito fortemente. A senhora falava sobre as novas gerações que têm um papel fundamental nessa mudança de postura, são muito engajados. Como é que se pode direcionar essa vontade, essa preocupação com o meio ambiente para que a gente possa ter resultados mais céleres, mais rápidos? Hoje o que a gente percebe muitas vezes, Alain, é que a população tem essa preocupação, mas também tem preocupações que acabam sendo muito imediatas, né? E a gente pensa hoje no Brasil, infelizmente, na quantidade de pessoas que a gente tem em situação de insegurança alimentar, né? É um problema da fome, é um problema crítico no Brasil, e a gente precisa lembrar, e vai ficar mais crítico com a mudança do clima. Então, precisa olhar hoje, combate à pobreza não pode ser separado da discussão da degradação ambiental. A questão da saúde não pode ser separada da questão da degradação ambiental. Então, a gente começar a conectar esses pontos, fazer essas ligações. E eu acho que a sociedade ela pode se engajar, seja através das organizações, né, dos movimentos sociais, organizações da sociedade civil, né? A gente tem várias instituições que fazem um trabalho fantástico também de apoio aos mais vulneráveis. E a gente hoje tem mecanismos de pressão, tanto sobre o executivo como sobre o legislativo. Professora, essa questão da pauta da emergência climática, ela é tão presente em nossa vida que recentemente nós tivemos chuvas muito acentuadas acontecendo no sul do país, no Paraná, e é impressionante o que nós observamos porque foi feito um alerta no Brasil onde dezenas de regiões de estados, cidades, ao mesmo tempo com alerta de potencial grave para muito grave. Isso demonstra claramente o momento que nós estamos vivendo, que é o momento de nós pararmos e mudarmos o rumo, né? Exato, Alain. Eu acho que isso tem uma questão, se a gente lembrar da tragédia, né, da região serrana do Rio de Janeiro em 2010 para 2011, isso levou o Brasil a criar, né, o Centro de Monitoramento e Alerta dos Desastres Naturais, o CEMADEM, né? Um dos primeiros trabalhos do CEMADEM foi mapear as regiões de risco no Brasil, né, de risco geológico, né, de risco meteorológico, etc., e colocar sistemas de alerta, avisar as comunidades. Mas isso é uma situação de 10 anos atrás, né? Será que hoje a gente não tem que voltar e revisar? Será que a gente tem que incluir mais regiões nessa situação de risco? Porque a gente está observando uma mudança nesses padrões de precipitação, porque você teve uma modificação do processo de ocupação urbana. Então, isso tem que ser um trabalho constante de revisitar onde é que a gente tem que colocar esse esforço de monitoramento e alerta. E a outra questão, quando a gente olha o caso recente do Paraná, né, esse quadro crítico, é a nossa infraestrutura. Então, o Brasil é um país, por exemplo, dependente de transporte rodoviário, né? Sem manutenção de estradas, sem planejamento de estradas que levem em consideração a mudança do clima, a gente vai viver tragédias como essa, né? Então, a gente precisa começar a pensar que a própria infraestrutura uma infraestrutura é feita para durar 50, 70, 100 anos, né? A gente tem ferrovias que duram mais que isso. Como é que a gente vai construir pensando nesse clima do futuro, não com o clima do passado? Esse já foi. Então, acho que também são questões importantes para a gente colocar as nossas áreas urbanas, né? A gente discutia também no intervalo, né? Extremamente impermeabilizadas. A gente canalizou rios, modificou as áreas de drenagem. E no caso de chuvas e eventos extremos, para onde vai essa água? Como é que ela drena nas grandes cidades? E o resultado são as enchentes, que infelizmente custam vidas, né?
Professora, nós vamos a um intervalo aqui na Boa Vontade TV e a você, amiga telespectadora, amigo telespectador, o nosso convite é que você permaneça conosco porque nós voltaremos em instantes. De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje conversando com a professora Mercedes Bustamante, do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. A emergência climática potencializa crises. Naturalmente, a quantidade de chuvas tem aumentado muito. Isso faz com que os desastres naturais acabem surgindo, como Petrópolis, tivemos no norte do país, no nordeste do país. A cada final de ano, início de ano, parece que já está virando um processo de normalização que acredito que não deva acontecer. No imaginário das pessoas, olha, estamos chegando naquele período que vai ser um período difícil. As pessoas já estão se acostumando com esse tipo de situação. As tragédias anunciadas, né, Alan? Isso é muito triste. Eu lembro, acho que foi o ano passado também na região serrana, e a gente ouviu alguns depoimentos na televisão. Eu acho que eu até me emocionei porque eram pessoas que estavam passando por aquilo, mas que tinham lembrança de parentes que faleceram naquele evento de 2010, ou seja, você vai vendo várias gerações de famílias nessa situação e vivendo essas tragédias de forma recorrente, né? Vivendo essas perdas, né? Esse luto parece que é um luto constante, né? Então, você até realmente a gente pensa como é que a gente pode fazer para proteger isso, como é que a gente passa por isso década após década e não é capaz de gerar uma solução efetiva. Então, eu acho que o Brasil precisa também olhar essa questão, e eu espero que isso seja retomado. Aparentemente há uma sinalização da gente voltar a ter um olhar mais forte sobre a questão urbana no Brasil, porque 80% da população brasileira vive em cidades com mais ou menos infraestruturas, né? A gente tem algumas megalópolis, as cidades de grande porte, que passam por esses problemas também, né? Enchentes no Rio de Janeiro, em São Paulo, que param a cidade, né? Que as pessoas não conseguem voltar para casa. Então, eu acho que a gente tem que realmente olhar para a segurança da população brasileira. Quando a gente fala mudança do clima, segurança, estabilidade climática, é um problema de segurança humana, né? Colocar isso custa vidas humanas, né? E a gente não pode deixar isso como uma banalidade, né? Se acostumar a isso. Professora, foi muito noticiado que na COP27 existia uma expectativa grande sobre a participação do Brasil, o Brasil que tem um histórico muito forte no que se refere à diplomacia, muito respeitada internacionalmente pelo trabalho de alta qualidade que possui, e existia uma expectativa da participação do Brasil para saber quais os caminhos que poderiam ser traçados naquele momento. Para que a nossa audiência entenda, isso eu acredito que seja um motivo de orgulho, esse potencial que o Brasil possui no que se refere a uma economia nova, uma economia verde. Por que existia essa expectativa tão grande quanto a participação ali nas negociações do nosso país? O Brasil sempre foi um ator importante nas negociações internacionais de clima, né? O Brasil é reconhecido por ter negociadores muito hábeis, né? Nosso Ministério de Relações Exteriores, os nossos diplomatas sempre foram capazes de costurar bons acordos, porque o Brasil tinha uma boa interlocução, tanto com países desenvolvidos como com países em desenvolvimento. Então, conseguia, de certa forma, fazer a ponte entre esses dois grupos, né? E por outro lado, além desse aspecto da participação do Brasil como negociador, né, é o fato de ser um país tropical, de dimensões continentais, com a maior floresta tropical do mundo. A gente tem 60% da Amazônia, né? Os outros países amazônicos também têm essa contribuição, e que pode ser capaz de gerar exemplos de como a gente faz essa transição para esses grupos de países que estão dentro do cinturão tropical, né? Então, quando a gente olha em termos de sistemas naturais, boa parte dos sistemas que hoje estocam mais carbono e abrigam maior diversidade estão naquilo que a gente chama o sul global, né? Que são os países em desenvolvimento. Então, se o Brasil conseguir ser uma ponte de cooperação, de transformação, isso possa ser amplificado também para outros países, né? Então, acho que a gente tem agora uma responsabilidade de colocar ali um exemplo, né? Mostrar que é possível, como a gente mostrou no passado, que era possível combater o desmatamento sem reduzir o desenvolvimento. Isso era uma mensagem super importante para quebrar aquele paradigma de que para desenvolver precisava desmatar.
Então, naquele momento foi um exemplo muito importante, a gente precisa retomar isso e amplificar essa mensagem. Então, acho que, por isso que eu acho que a volta do Brasil, né, à discussão climática foi tão bem-vinda, né, porque traz para o sul global a gente chama assim, uma força de gravidade, né, para essa discussão do tema da mudança climática. Professora, por que é importante essa mudança de cenário? Nós falamos um pouco anteriormente, essa mudança de cenário no que se refere, por exemplo, mesmo às relações que são estabelecidas entre instituições, empresas e governos hoje, demanda-se conhecer um pouco mais essa empresa, essa instituição faz um trabalho de preservação ambiental, qual é a origem desse tipo de insumo que estamos consumindo no nosso país. Esse tipo de condição para se estabelecer relações entre países é um dos caminhos que nós temos para equilibrar um pouco mais essa balança que anda numa situação tão difícil? Exato. Essas relações entre consumo e produção e consumo, elas vão estar na ordem do dia das relações internacionais, né? Os consumidores querem saber como o produto, né, foi gerado, qual é o impacto que ele teve, né? E eles também estão entendendo que a sua pegada ecológica, né, ela vai além das suas fronteiras, né? Então, quando a gente importa produtos de outros países, a gente tem uma responsabilidade com o sistema de produção nesses países, da mesma forma como quem vai importar produtos do Brasil está preocupado de como o Brasil, né, mantém a sua produção, né? Então, eu acho que hoje a gente precisa falar de mecanismos de transparência, né, que deixem isso muito mais claro, de rastreabilidade da produção. O que eu estou consumindo vem de áreas de desmatamento, o que eu estou consumindo está impactando direitos humanos ou direitos territoriais de comunidades tradicionais em diferentes países, o que eu estou consumindo tem a ver com exploração de mão de obra, né, infantil, né, com exploração de pessoas. Então, essas questões todas elas vão estar na mesa e o mundo começa a demandar cada vez mais transparência. Um dos pontos que o último relatório do IPCC trouxe, ela, pela primeira vez, foi um capítulo totalmente dedicado ao que a gente chama do setor da demanda, a entender como as relações de consumo e o papel do consumidor podem influenciar na redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, isso está cada vez mais claro e tende a se fortalecer, né? As pessoas não querem estar consumindo algo que esteja gerando impacto em outros lugares, né? Professor, antes de encerrarmos, a senhora falava sobre o relatório do IPCC, eu gostaria de fazer aqui um reconhecimento público pela importância que o relatório possui, mas o relatório naturalmente é produzido por uma série de cientistas, tantas pessoas de alto gabarito que se dedicam, que se preocupam em alertar a humanidade quanto aos possíveis caminhos e as consequências do que nós estamos enfrentando hoje e enfrentaremos no futuro. Hoje, o IPCC ele é uma fonte tão fundamental de informações que, como a senhora dizia há pouco, as instituições, as empresas e os governos, para manter a sua sobrevivência, naturalmente terão que levar em consideração essa abordagem múltipla que o IPCC apresenta. Todas as informações necessárias para o contingenciamento que nós temos hoje estão presentes no relatório, não é, professora? Esse é o mandato do IPCC, né? Quando ele foi criado lá em 1988, ele era para dar uma base científica robusta para um problema que os políticos começavam a perceber como crítico, né? E eu acho que, passado todo esse tempo, ele vem cumprindo com essa missão de forma exemplar, não isenta de problemas, né? É uma instituição humana, todas as instituições humanas têm os seus problemas, é árduo. Me pareceu assim incrível quando a gente começou a elaborar esse último relatório. A gente teve uma reunião presencial, depois veio a pandemia, e será que a gente vai conseguir fazer isso de forma remota? As pessoas em diferentes partes do mundo, com fusos horários diferentes, né? Você tem que conversar com um colega na Austrália, ou você madrugando, ou ele dormindo. E os 3 grupos de trabalho conseguiram terminar os seus relatórios dessa forma. Eu acho que isso também indica muito, né, da dedicação. E eu acho que da percepção que os cientistas têm da relevância dessa missão. Professora, muitíssimo obrigado por sua participação, sua gentileza de sempre com a nossa equipe aqui do programa Boa Vontade Entrevista. Obrigado por transmitir tanto conhecimento para a nossa audiência e deixamos espaço aberto sempre para que a senhora possa retornar aqui na Boa Vontade TV. Eu agradeço, e você citou o IPCC, eu cito a importância da mídia levar essa mensagem, né? O IPCC não seria nada se a mídia não desse espaço para o IPCC.
Obrigada. Nós conversamos hoje no programa Boa Vontade Entrevista com a professora Mercedes Bustamante, do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. A você, minha amiga, a você, meu amigo, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Siga conosco aqui na Boa Vontade TV.